Olá pessoal, sou o professor Agonê Fernandes e estou aqui contigo tratando do direito constitucional, lembrando que é um assunto muito vasto e fora dos 250 artigos que estão dispostos na Constituição Federal, nós temos também alguns temas relacionados à teoria da Constituição. Esses temas normalmente estão estranhos ao texto constitucional. Alguns deles até vão achar sustentação no texto, mas como a gente vai ver na aula de hoje, por exemplo, nós vamos ver um tema que está totalmente doutrinário, totalmente fora da Constituição, ok? Onde está a importância disso aí nas provas de concurso? A gente deve buscar aqueles temas que estão na doutrina, mas sempre tentando trazer para ti de uma forma objetiva e o mais simples possível. Afinal, essa é a nossa função aqui. Nós temos a tentativa de trazer para ti de forma a facilitar, a digerir melhor esse conteúdo, que muitas vezes é tão espinhoso para os alunos. Eu peço sempre atenção, porque as bancas examinadoras, com o passar dos anos, como não poderia deixar de ser, estão sempre se aperfeiçoando e aumentando o grau de dificuldade das provas de concurso. No tema de hoje, a gente vai tratar dos conceitos, das classificações e dos elementos das constituições. São temas que estão um ligado ao outro sem a possibilidade de dissociar, de separar. Então, mesmo que às vezes o edital fale em conceitos e não fale em classificação, às vezes não fale em elementos, é difícil entender um sem associar ao outro tema, ok? Então é nessa perspectiva que nós vamos trabalhar agora. Mas reparem, começando pelos conceitos, o conceito de Constituição, cada doutrinador tem o seu. Então não seria justo eu conceituar a Constituição, porque seria na visão do professor Agonê Fernandes. Reparem que, para mim, a Constituição é a norma de maior hierarquia em um ordenamento jurídico, que deve veicular limitações do poder público, organizar o Estado e organizar os poderes. Esse é um dos conceitos que você vai ver durante a doutrina, mas o que interessa para cá são os chamados sentidos de Constituição, que estão sempre ligados a expoentes da doutrina nacional e estrangeira. Aqui os senhores verão que os doutrinadores mais cobrados em prova de concurso são exatamente os do exterior. Nada de doutrina brasileira, a não ser um que a gente cita depois em acréscimo, mas de pouca incidência nas provas de concurso, ok? Vamos lá então, ó. Dentro dos conceitos de Constituição, lembrando sempre que a gente vai buscar os sentidos. Há 3 conceitos ou sentidos muito discutidos nas provas de concurso. Mas preste atenção. Para cada conceito, eu vou apontar um doutrinador e uma expressão-chave. Então, se você acompanhar comigo aqui no quadro, ó, o conceito ou sentido sociológico é defendido pelo professor Ferdinand Lassalle. E aí vai ter uma expressão-chave que daqui a pouco eu trabalho com ela. Da mesma forma, o conceito ou sentido político, professor Carl Schmitt, uma expressão identificadora. Jurídico do professor, o grande mestre de todo o direito internacional de todos os tempos, Hans Kelsen. O que as bancas têm feito? Mesclado, dizendo que, por exemplo, o conceito sociológico, trazido por Carl Schmitt, e aí ele tenta, muitas vezes, traz isso correto, mas não condiz com o professor, o doutrinador, que criou esse tipo de sentido ou conceito, tá bom? Vamos lá? Certa vez eu estava na aula da pós-graduação e eu achei fantástica a didática do professor, porque ele usou do seguinte exemplo. Ele trouxe a Constituição para a sala, a Constituição com aquela capa da bandeira nacional, como todos vocês já devem ter visto. E aí, o que aconteceu? Ele perguntava para a gente, o que é isso? E todos nós da sala respondemos, a Constituição Federal. Para nossa surpresa, ele pegou e folheou o livro que ele tinha trazido. A Constituição, né, pra gente, mas só tinha a capa de Constituição Federal. Todo o livro estava em branco. Ele folheou, eram todas as páginas em branco. E ele perguntou de novo, o que é isso? Ele queria explicar o conceito ou sentido sociológico do professor Ferdinand Lassalle. Reparem bem, a Constituição, segundo Lassalle, deve representar a somatória dos fatores reais de poder em uma sociedade. Se ela não for assim, ou seja, se ela não representar as forças que estão na sociedade, ela não passará de uma mera folha de papel. É isso aqui, ó.
Então, a Constituição, em sentido sociológico, La Salle, é a somatória dos fatores reais de poder. Do contrário, ela não passaria de uma folha de papel. Então, na hora da prova, se aparecer a expressão folha de papel, você já sabe que ela está ligada ao La Salle e ao sentido sociológico. Também pode aparecer a expressão somatória dos fatores reais de poder, ou seja, a Constituição tem que ter sustentação na sociedade. Sem dúvida, essa aqui é a que mais cai em prova de concurso, então eu chamo muito tua atenção nesse ponto, ok? Tá bom. E a gente avança e vai lá para o sentido político do professor Carl Schmitt. E ele falava bem assim: a Constituição é a decisão política fundamental de uma nação. A Constituição é a decisão política fundamental. Carl Schmitt ainda fazia a seguinte diferenciação. Ele falava, existe Constituição e existe lei constitucional. Há poucos minutos eu falei bem assim, ó, conceito, classificação e elementos, não tem como eu separar. Tá vendo como não tem como separar? Olha aqui, ó. Pro Carl Schmitt ele falava que tem Constituição e tem lei constitucional. E qual é a diferença entre uma coisa e outra? Constituição é aquilo que realmente tem matéria de Constituição, realmente tem essência de Constituição, mas tem coisas que estão na Constituição e não deveriam estar, ou mesmo estando, não tem matéria, conteúdo de Constituição. Vamos usar um exemplo aqui da nossa Constituição brasileira? A nossa Constituição, como nós sabemos lá das classificações, a Constituição pode ser analítica ou sintética, extensa ou reduzida. A nossa, por opção do Constituinte, é muito extensa, tem 250 artigos, então ela é analítica. Ela tem coisas que são próprias, conteúdos de direito constitucional. Exemplo, artigo 5º. Então isso seria Constituição. Mas há um artigo que de tão fora do conceito material de Constituição, ele é sempre lembrado. Ele é tão desimportante que é sempre lembrado. O Colégio Dom Pedro II fica no Rio de Janeiro. Repare que isso está na Constituição. Então, dentro do conceito de Carl Schmitt, seria uma lei constitucional. Isso aqui nada mais é do que aquela classificação que a gente aprende, que a Constituição pode ser material ou pode ser formal. Então, tudo que está na Constituição, se for só norma constitucional, é porque é uma Constituição em sentido material. Agora, se naquele texto constitucional tiver matérias de Constituição, mas também tiver matérias fora do que seria conteúdo de Constituição, por exemplo, a nossa, que é Constituição, e fala lá um montão de coisas que não deveria, entre elas destacando-se a localização do Colégio Dom Pedro II, a nossa Constituição é essencialmente formal. Nada mais é do que a diferenciação entre Constituição e lei constitucional lá do Carl Schmitt, ok? Avançando aí, a gente vai lá para o conceito jurídico, defendido pelo professor Hans Kelsen. O Kelsen tem várias obras, né, obviamente, e uma delas chama Teoria da Constituição, e ele fala sempre a Constituição como uma norma pura. Veja bem, quando ele fala norma pura, é porque ele faz uma diferenciação entre dois mundos, o mundo do ser e o mundo do dever ser. Olha a diferenciação feita por Kelsen. Ele vai falar bem assim, existe o mundo real, onde as coisas acontecem. A Constituição não está nesse mundo. A Constituição, ela vive no mundo em que as coisas deveriam ser. E aí, é por essa razão que o Kelsen coloca que a Constituição é uma norma pura, sem a inter-relação, sem a influência da sociologia, sem a influência da ciência política. Outro dia foi colocada uma afirmação numa prova de concurso dizendo o seguinte, que para Kelsen a Constituição era uma norma pura, não sofrendo a influência da sociologia, da filosofia, da ciência política. O item era verdadeiro, porque a Constituição seria uma norma pura, situada no dever ser. Kelsen, de tão importante, ele escreveu 2 constituições do mundo, da Áustria e da Alemanha. Ele contraposta, essa sua ideia de norma pura, né, teoria pura do direito, é contraposta pela ideia do professor Conrad Hess, também lá daquela mesma região, e o Conrad Hess fala bem assim, a força normativa da Constituição. Na verdade, o Conrad Hess, a ideia dele passa muito por uma contraposição à ideia do Kelsen, porque o Kelsen falava, a Constituição não sofre a influência do mundo real.
Ele fala, tem o mundo do ser e a do dever ser. Já o Conrad Hess fala, não é bem assim. Na verdade, há uma influência sim do mundo da Constituição, ela é completamente influenciada dos aspectos reguladores da nossa sociedade. E ela deve ter uma força normativa, ok, professor Conrad Hess? E no âmbito do direito brasileiro, há uma classificação que é lembrada do professor J.H. Meirelles Teixeira. A classificação do professor J.H. Meirelles Teixeira leva em conta não a Constituição em sentido sociológico, nem político, nem jurídico. É chamada de Constituição em sentido culturalista. Presta atenção nisso. Então, a culturalista é a do professor J.H. Meirelles Teixeira, o único brasileiro dessa turma. E o professor J.H. Meirelles Teixeira, ou José Horácio Meirelles Teixeira, ele leva em consideração outra expressão-chave. Aqui a nossa expressão era a somatória dos fatores reais ou folha de papel. Do Carl Schmitt era decisão política fundamental. Do Hans Kelsen era a teoria da norma pura do direito. Do Conrad Hess, a força normativa. E quando a gente vem aqui para o culturalista, a gente vai ver que também vai ter uma expressão-chave, assim como essas outras têm. Qual é a expressão-chave do professor José Horácio Meirelles Teixeira? Ele chama de Constituição em sentido total. Por que Constituição total? Ele diz que a nomenclatura por ele utilizada, a conceituação por ele utilizada, englobaria, teria aspectos relevantes de todos os outros setores da Constituição em sentido sociológico, político, jurídico. Então ele diz que ele engloba todos os demais, daí ele usa a expressão Constituição total. Beleza? Lembrando para a prova, as mais importantes, sem dúvida, são a primeira e a segunda, porque exatamente o examinador parte da premissa de confundir uma com a outra e fazer você errar a questão. Você viu aqui, muito simples, não tem como escorregar nessa casca de banana, tá bom? Vamos andar aqui, ó. Classificação das constituições. Aqui antes eu faço um alerta para você. São várias as classificações dos diferentes doutrinadores. A gente vai ver que cada um faz a sua, até porque a doutrina quer vender livro, né? O que eu reuni aqui para você são as classificações mais utilizadas nas provas de concurso. E aqui vai de novo a mesma observação que eu fiz lá nos conceitos ou sentidos de Constituição. O examinador muitas vezes ele faz uma afirmação que condiz com a realidade, só que ele coloca um conceito quanto a outra situação. Exemplo, ó, aqui a gente está dizendo que quanto ao conteúdo, a Constituição pode ser formal ou material, coisa que eu vou trabalhar daqui a pouco. E ele fala bem assim, a Constituição brasileira, quanto à forma, pode ser material ou formal. Perdão, ele fala assim, ó, uma Constituição, quanto à forma, pode ser formal e material, sendo que a nossa é formal por trazer elementos dentro da Constituição que não são conteúdos de direito constitucional. Ou seja, repara aqui, ó, ele falou bem assim, ó, a Constituição, quanto à forma, pode ser formal ou material, sendo que a brasileira é formal, por trazer também elementos que não seriam conteúdo de direito constitucional, exemplificando a localização do Colégio Dom Pedro II. Aí você vai e lembra bem assim, a nossa é formal mesmo. A nossa fala mais do que deveria. E ela fala até nesse Colégio Dom Pedro II. Então isso aqui está certo. Tá não. Porque ele usou a classificação errada. E aí você tem que tomar cuidado por conta disso. Então ele pode dizer que quanto à origem, a Constituição é formal, ok? E aí a gente tem que ter muito cuidado e sempre revisitar esse tema na véspera das provas, por uma razão simples. Aqui é um tema doutrinário de difícil memorização por parte do aluno. Porque o que o aluno faz muitas vezes é lembrar quais as características da Constituição brasileira. Por exemplo, a gente fala, a nossa Constituição é promulgada, é rígida, é escrita, é formal, mas tu não lembra de acordo com qual classificação. E aí é onde você vai se arrebentar na prova, tá bom? Vamos começar então? A Constituição quanto à origem. A origem é um dos itens que mais cai em prova, sem dúvida. A Constituição pode ser promulgada, outorgada, cesarista ou pactuada. Reparem bem, quanto à origem, aqui a Constituição promulgada, como é o caso da nossa atual, ela conta com a participação popular. A Assembleia Nacional Constituinte, que é representante do povo brasileiro, se reuniu
e de uma forma democrática promulgou a Constituição de 88. Mas algumas constituições brasileiras não tiveram esse respaldo popular, não tiveram feição democrática. Elas foram impostas pelo governante da época. Então elas foram outorgadas de maneira unilateral. A Constituição promulgada, então, tem respaldo popular. A Constituição outorgada, por sua vez, ela é imposta pelo governante. A Constituição cesarista, por sua vez, ela tem uma situação curiosa, porque ela mescla um pouco de cada um. Na verdade, ela é um texto pré-pronto, sem a consulta ao povo, um texto imposto, mas aí se pergunta para o povo de maneira não muito democrática. Pergunta: vocês aceitam ou aceitam essa Constituição? A doutrina, de modo geral, cita como Constituição cesarista a feita pelo general Augusto Pinochet lá no Chile, ok? Tá bom. Lembra da Magna Carta do Rei João Sem Terra? É um documento que sempre é lembrado, né? A Magna Carta do Rei João Sem Terra é um documento feito no ano de 1215 lá na Inglaterra. E ele é de extrema relevância para a prova. Por quê? Por 3 razões, basicamente. É na Magna Carta do Rei João Sem Terra que está previsto, de modo inicial, a figura do habeas corpus, o principal remédio constitucional de todo o mundo. É também na Magna Carta do Rei João Sem Terra que o maior princípio do direito processual está previsto, o princípio do devido processo legal. Por fim, e agora que nos interessa, é também na Magna Carta, é dela que se extrai o conceito de Constituição pactuada ou dualista. E por que ela é chamada de Constituição pactuada ou dualista? Porque ela é fruta de um acordo, de um pacto entre 2 forças, o monarca e o poder legislativo. Então a Constituição pactuada ou dualista quanto à origem, exemplo, Magna Carta do Rei João Sem Terra, ok? Tá bom. Vamos avançar aqui, ó. Quanto à possibilidade de alteração, ou quanto à possibilidade de modificação, tanto faz. A Constituição pode ser rígida, semi-rígida, que também pode levar o nome de semiflexível, flexível, imutável e fixa ou silenciosa. Essa última nomenclatura de fixa ou silenciosa é pouco usada em concurso. Agora, presta atenção que quanto à possibilidade de alteração tem uma pegadinha do malandro que é feita aí nas provas e você tende a errar, ok? Pensa comigo aqui, ó. A Constituição rígida é aquela em que prevê um procedimento de modificação mais dificultoso do que aquele das outras normas. Por exemplo, aqui no direito brasileiro a gente sabe que desenhando aquela pirâmide do Kelsen, para eu fazer uma emenda, o procedimento é bem rigoroso. 2 turnos, 3/5 em cada casa. Já para eu fazer uma lei ordinária ou uma lei complementar, o procedimento é muito mais simples. Logo, a nossa Constituição tem procedimento rígido. Cuidado que o professor Alexandre de Moraes, ele traz uma classificação minoritária na doutrina. Ele fala que a nossa Constituição seria super rígida em razão das chamadas cláusulas pétreas. Presta atenção que isso não prevalece nas provas, não prevalece na doutrina. O que prevalece é que a Constituição brasileira é rígida. O que seria uma Constituição semi-rígida? Na semi-rígida eu tenho pedaços dela que eu prevejo um procedimento mais difícil de alteração e tenho pedaços que eu prevejo um procedimento mais simples. Exatamente dentro daquela ideia da Constituição formal e material, naquilo que fosse matéria de Constituição, o procedimento seria difícil. Naquilo que tivesse apenas formalmente a natureza constitucional, por estar na Constituição, teria um procedimento mais fácil de alterar, ok? Presta atenção nisso agora, ó. A Constituição de 1824 foi semi-rígida. Semi-rígida é a mesma coisa de semiflexível. A nossa atual é que é rígida, ok? A nossa atual é promulgada. E aí, vamos andar. A flexível é aquela na qual o procedimento de mudança da Constituição e das leis em sentido geral é tudo igual. Então não tem essa questão da hierarquia para fazer a Constituição mais difícil, para fazer uma lei mais fácil. É tudo num pé só. Pouco cobrado em prova. A Constituição, vou pular aqui, a imutável, vou lá para a Constituição fixa ou silenciosa. A Constituição fixa ou silenciosa é aquela na qual nada se fala, ela é silente, por isso silenciosa, ela nada fala quanto à possibilidade de alteração.
ela está lá fixa. Ela se parece muito com a imutável, se você for olhar. Mas na imutável ela fala que não pode ser mudada. Peraí. Deixa eu te fazer uma pergunta. Alguma Constituição brasileira já foi imutável? Pergunta frequente em prova. Vou de novo aqui, ó. Alguma Constituição brasileira já foi imutável? Resposta, sim. Sabe qual a Constituição brasileira que foi imutável? Pasmem, 1824. E você olha e fala assim, o professor enlouqueceu. Como é que ele acabou de falar que a Constituição de 1824 foi semi-rígida, um pedaço fácil, um pedaço difícil, e agora está dizendo que ela foi imutável? Pois bem, é possível a Constituição ter as duas características ao mesmo tempo. Até porque a imutabilidade é por um período. O que aconteceu na Constituição de 1824 é que falava que pelo prazo de 4 anos ela não poderia ser modificada. Ela seria imutável. E a partir daí ela passaria a ser semi-rígida. Lembrando que isso é quanto à possibilidade de alteração. Ok? Quanto ao conteúdo, nós já trabalhamos um pouquinho disso aí. Também vinculando ao conceito lá do professor Carl Schmitt de Constituição e Lei Constitucional, a nossa Constituição é formal, porque ela tem elementos que não são caracterizados como matéria típica de Constituição. Ela fala muito além do que deveria, veiculando matérias que não deveriam estar na Constituição, ok? Tá bom, a Constituição material ela é muito mais enxuta e aí você vai ver que tem uma ligação direta entre o conteúdo, né, se é formal ou material, e a extensão. A nossa é formal e fala demais, logo a nossa vai ser analítica, porque ela vai ter falado muito. A material, em regra, ela fala pouco. Em regra, ela vai ser sintética, ok? Não necessariamente, mas normalmente as formais são analíticas e as materiais sintéticas. Vamos andar? Quanto à forma, ela pode ser escrita e não escrita. Isso aqui é mais mole do que sopa de minhoca. Normalmente a nomenclatura utilizada pelas bancas é costumeira. A nossa é o que mesmo? Escrita. A nossa está toda lá, compendiada num volume só, ok? Quanto ao modo de elaboração, de alta incidência nas provas de concurso, essa e essa especificamente. A gente vai ver que uma que está logo depois a gente vai ver também, mas essas três, sem dúvida, são as que mais caem em prova de concurso. Quanto ao modo de elaboração, reparem, a Constituição pode ser histórica, formada paulatinamente ao longo dos anos, ao longo dos séculos, das décadas, vai se movimentando de pouco em pouco, ou pode ser reunida para fazer em um momento só, um momento histórico só, pega, faz, toca o barco. Ela não vai ser sendo formada aos poucos, ela é redigida em um momento histórico. A Constituição formada em um momento é chamada de dogmática. Foi exatamente o que aconteceu com a nossa Constituição. A Assembleia Nacional Constituinte, formada nos anos de 86 e 87, o produto final dela, Constituição de 88, Constituição quanto ao modo de elaboração, caracterizada como dogmática, ok? E a gente vem aqui para a extensão. Tem constituições de tamanho grande e de tamanho pequeno, falando bem em português bem claro. As de tamanho grande são chamadas de analíticas ou, presta atenção, dirigente. Já aquelas pequenas, que é o caso da Constituição dos Estados Unidos, né? A Constituição dos Estados Unidos tem pouquíssimos artigos e por isso ela sobrevive ao longo de tantos anos, ela é chamada também de sintética ou negativa. Notem os senhores que havia claramente uma preocupação ao se elaborar a Constituição de 88, ela é tão grande não é à toa. É porque a gente vinha de uma ditadura e o golpe militar impôs muitos percalços, né, ao Constituinte. Porque, regra geral, o pessoal que escreveu a Constituição era o pessoal que era perseguido pelo regime militar. Não é à toa que o artigo 5º é tão grande. O artigo 5º tem 78 incisos e, se você analisar bem, muitos deles não são para proteger o povo de maneira geral. É para proteger exatamente quem era perseguido pelo regime militar. Lá fala, por exemplo, na proibição da pena de banimento, que é a expulsão do território nacional dos brasileiros, né? E qual era o brasileiro que era expulso do território nacional? Exatamente aquelas pessoas que eram contrárias à ditadura militar, ok? Então, até aqui eu faço uma pausa
e a gente vai trabalhar com as outras classificações e também com os elementos das Constituições mais à frente um pouquinho. Até aqui nós vimos então os conceitos de Constituição em seus diferentes sentidos e também uma parte das classificações das Constituições, tá bom? Um abraço e até a próxima.